Saudações a todos. Eu irei desde já apresentar a norma 1, que é a norma que fala da apresentação das demonstrações financeiras. Apresento como a estrutura do trabalho, objetivo, componentes das demonstrações financeiras, elementos e um caso prático. O objetivo das demonstrações financeiras é de proporcionar informações sobre a posição financeira, o desempenho e as alterações que ocorrem na posição financeira de uma entidade. Componentes das demonstrações financeiras. Portanto, um conjunto completo das demonstrações financeiras apresenta um balanço, uma demonstração de resultados, demonstração de fluxo de caixa, notas explicativas e a demonstração das variações de capital. Elementos das demonstrações financeiras. Primeiro, nós temos a composição do balanço. O balanço é composto pelos ativos, pelos passivos e pelo capital próprio. E nos ativos nós temos ativos correntes e ativos não correntes. No passivo, temos passivos correntes e passivos não correntes. Este é um exemplo da estrutura de um balanço. Demonstração de resultados. A demonstração de resultados é composta por rendimentos e ganhos, que fazem parte da classe 7, gastos e perdas, que fazem parte da classe 6, e, por fim, o resultado líquido do período, que é a conta 88, ou seja, 8.8. E para a determinação do resultado líquido do período, nós temos aqui, eu trago aqui uma pequena equação que é a subtração da classe 7 pela classe 6, ou seja, a subtração dos rendimentos e ganhos pelos gastos e perdas. E assim nós teremos o nosso resultado líquido do período. A seguir, nós temos o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é composto por três atividades: a atividade operacional, a atividade de investimento e pela atividade de financiamento. Na atividade operacional, nós temos, por exemplo, recebimento de clientes, pagamento ao fornecedor, ao pessoal, pagamento aos honorários, entre outras operações. E no fluxo de caixa das atividades de investimento, nós temos pagamentos que são feitas para que a empresa possa adquirir, por exemplo, ativos tangíveis, ativos intangíveis, entre outros. E recebimentos, pode-se dar o caso da venda de um ativo, venda de um ativo intangível, entre outras operações. Temos, por fim, o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Temos recebimento que diz respeito, por exemplo, a empréstimos, doações, entre outras operações. Temos também pagamentos de juros e gastos similares, reembolsos de empréstimos, etc. Esta é a demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto. Então, temos também a demonstração das variações no capital, que é um dos elementos dos componentes das demonstrações financeiras. Caso prático. Trago aqui o balancete retificado da empresa CAD 1 a 31 de dezembro de 2013. Aqui nós temos as contas, de seguida temos os movimentos e por fim nós temos os saldos. Para podermos apurar os resultados destas contas, nós devemos fazer a transferência a partir da classe 6 até a classe 7 para o razão esquemático e devemos registrar o saldo inicial de cada conta de acordo com a sua regra de movimentação. Por exemplo, nós temos aqui a conta 6.1, que é a conta dos custos dos inventários. Esta conta, o seu saldo inicial vai a débito, porque é assim como deve ser registrada de acordo com a sua regra de movimentação das contas. Então, para nós podermos fazer a transferência desses saldos para a conta de resultados que nós temos aqui à direita, nós devemos primeiro, por exemplo, nós temos
a C1 com saldo inicial a débito. Então, nós vamos creditar, de modo a saldar esta conta, vamos creditar 1.300.000, será o nosso primeiro movimento, movimento número 1. Vamos creditar 1.300.000 em contrapartida da conta 8.1, que é a conta de resultados operacionais. Esta conta vai a débito com o mesmo movimento, que é o primeiro movimento que nós faremos neste apuramento de resultados. Então, depois disso, nós faremos o apuramento ou a transferência de todas as contas, desde a classe 6 até a classe 7. E este apuramento é feito de modo a sabermos se a empresa fecha com lucro ou com prejuízo. Depois disso, nós faremos o preenchimento do nosso balancete final. Aqui, como podem ver, a partir da classe 6.1, custo de inventários, nós temos como saldo zero. Temos saldo zero. Então, de seguida, nós vamos preencher a nossa demonstração de resultados. A demonstração de resultados, como eu já havia dito anteriormente, é composta pela classe 7, a classe 6 e pela conta de resultado líquido do período. Então, nós temos aqui a conta da classe 7, a venda de bens e serviços, 2 milhões de meticais. E temos aqui também a conta de custo dos inventários vendidos ou consumidos, que é a 61, 1.300.000. E, antes que eu me esqueça, o ano de 2012, ele apresenta 50% do saldo de 2013. Este é o nosso N-1 e esse é o nosso N. Então, o nosso N-1, que é o 2012, ele apresenta 50% do saldo de 2013. Então, 50% de 2 milhões, nós sabemos que é 1 milhão. E assim sucessivamente. Portanto, depois disso, nós vamos apurar o resultado operacional, que será a diferença entre a classe 7 e a classe 6. Então, nós teremos aqui o nosso resultado operacional. E assim seguem as outras contas até podermos obter o nosso resultado líquido do período. De seguida, temos o preenchimento do balanço. Portanto, o balanço é composto pela classe 1 até a classe 5, que é a conta do capital, desde o caixa até a conta do capital. Então, nós faremos aqui o preenchimento de acordo com os saldos que nós temos no balancete final. Estes valores, eles provêm dos saldos do balancete final que apresentei da empresa CAD 1A. Eu espero que tenham gostado da minha apresentação da norma 1, que é a norma que fala da apresentação das demonstrações financeiras. E muitíssimo obrigado.